Tá aí o primeiro momento do debate, meu querido Álvaro de Azevedo Gonzaga. Acho que as notícias são muito boas, né? Porque realmente ficou difícil. O Bolsonaro, o que o pessoal está dizendo no Twitter aqui é que ele mordeu a isca, né? Falou daquilo que foi da Covid, da pandemia, e que não foi bom para ele. Passar para você, Álvaro, para fazer a primeira abordagem aqui. Vou pedir para ser muito, muito breve mesmo, porque é só o tempo do comercial para todo mundo conseguir falar aqui. Vai lá, Álvaro. Eu coloco o seguinte, o Bolsonaro surpreendeu porque ele não foi tão mal. Eu acho que ele foi mal, mas ele não foi tão mal. Eu esperava a agressividade de saída, ele entendeu que essa não seria uma boa caminhada. Então, eu diria, Bolsonaro ele saiu aí com uma nota 6, 7. O Lula saiu com 10 porque jogou a isca, ele mordeu, falou de miliciano, Marielle. O bottom dele é algo muito significativo, que é do combate contra a pedofilia. Isso é muito importante. Ele foi com esse bottom porque o recado está dado e o nosso presidente com certeza não entendeu o recado. Mas só dar um detalhe. Desculpa, Álvaro, o Felipe acabou de mandar isso aqui. Olha, primeiríssima mão para vocês. Percentual de menções e sentimento por candidato, bloco 1, 59% Bolsonaro, 41% Lula. Aqui, nesse outro dado, Bolsonaro 39, 61 Lula. Lula 43, 57. Aqui eu não consegui entender direito ainda a interpretação aqui. Vermelho, aqui é a menção, os 59 e 41. Aqui do outro lado são as menções positivas. Positivas e negativas, Negativas, Perfeitamente. Então, parece que foi meio que um passeio mesmo do Lula, então, nesse primeiro bloco, né? Nassif, pode pegar daí. O Lula ele poderia ter explorado um ponto. O Bolsonaro conta a prosa que foi o primeiro, o Brasil foi o primeiro país a decretar estado de emergência e coisa e tal. Ele foi o sujeito que até o final da pandemia criticava o isolamento social. O que é estado de emergência? O estado de emergência servia para o Ricardo Barros fazer compras emergenciais sem passar por licitação. O que o Ricardo Barros fez lá, e depois, quando ele sai, deixa a estrutura dele, até o Mandetta, com o Mandetta. Quando ele fala, por exemplo, que com vacina não houve nenhuma compra, não houve porque houve a denúncia lá do Miranda. Ou seja, ele não consumou o crime porque foi denunciado antes. Então, mas é difícil, né? Porque na hora, no tiroteio, você pegar e bater de bate-pronto é difícil. Tem que pegar no tranco ali, né? Mas acho que assim, na metade para frente do primeiro bloco, acho que o Lula já ficou mais aclimatado, e o Bolsonaro também, né? Vamos lá, vai no Horta, depois o Haroldo fecha aqui esse bloco, ainda tá no comercial, lá a gente pode avançar um pouquinho mais. Fala, Horta, o que você acha? Eu achei que ia ser um massacre, mas eu não pensei que ia ser tanto, né? Quer dizer, o Bolsonaro repetindo as mesmas mentiras que servem para a bolha dele, vamos lembrar disso, claro, a bolha dele vai continuar dizendo que ele foi maravilhoso, porque é assim que funciona, mas não consegue agregar votos em função disso, né? E ainda colocou, o presidente Lula colocou o Bolsonaro numa situação de ofender praticamente toda a população do Rio de Janeiro, uma parte significativa do Rio de Janeiro, né? Então, assim, estados em que ele teria que necessariamente aumentar os seus votos, chamar o pessoal do Salgueiro de traficantes, né? É muito ruim isso, quer dizer, Bolsonaro demonstra aquilo que ele é. Esse é um tipo de debate que, aliás, bater palma para Bandeirante por criar isso, que ele não pode fugir de mostrar quem ele é. Aliás, foi um formato interessante, né? 15 minutos para cada um, eles vão modalizando ali. O Bolsonaro respeitou, né? O Lula que cortou ele uma hora ali. O Haroldo, o que você achou? Aqui, pelo dado da Quest, foi um pouco equilibrado, na verdade, né? O Bolsonaro sempre tendo mais engajamento, né, na internet, mas as menções positivas e negativas estão um pouco iguais aqui. Vai lá, Haroldo. Eu acho que o Lula foi muito bem quando colocou essa questão do complexo do alemão. Acho que se posicionou muito claramente, escancarou o preconceito do Bolsonaro, e eu acho que essa tem que ser o caminho do Lula, escancarar as contradições do Bolsonaro. Eu acho que, em linhas gerais, debate é sempre difícil medir pela reação imediata, porque reagem imediatamente as pessoas que já estão muito engajadas nas posições, etc. Mas eu acho assim, o Lula não perdeu nenhuma dessas discussões, né? Acho que ele não precisava ter elogiado o Geis e o Tarcísio, sinceramente acho desnecessário, um acerto bobo e não produtivo,
mas eu acho que o Lula conseguiu explicar a transposição do Rio São Francisco, conseguiu explicar a coisa das vacinas e conseguiu explicar por que estava no Rio de Janeiro, que rolou tanta fake news essa semana. Então, eu acho que o saldo é muito positivo. Positivo. Olha, até não voltou ainda, dá mais tempo aí. Quem quer falar mais um pouquinho sobre esse primeiro bloco? Vai lá, Álvaro. Ele reproduziu a campanha dele, né? Dá para perceber que ele foi pautado, porque a gente estava com esse, ele não vai treinar e tal. Ele está reproduzindo as frases da campanha, tudo que é dito na campanha, de forma reiterada. E o Lula, ele tem a criatividade de conseguir dar essa volta, de mostrar, de apresentar. Então eu achei assim, por isso que eu falo, o Bolsonaro não foi assim, mal. A gente esperava que ele fosse tirado como um maluco, um ensandecido. Ele está tentando falar, dá para continuar. E o Lula, com a criatividade, foi expondo ele de uma forma negativa. Voltou, né? Sabe quem tá lá ajudando o Bolsonaro, Nassif e galera que tá aqui? O Sérgio Moro. O Sérgio Moro tá lá ajudando. É brincadeira. Olha lá, tá a luz ainda aqui, ó. Vamos aguardar que eles vão dar uma enroladinha ainda. O interessante... E fala, Horta, essa do Moro foi boa, hein? O interessante é que o Bolsonaro fala sobre dados, né? Reflete, ele é expositivo, enquanto o Lula é reflexivo, quer dizer, o Lula está falando sobre a fala do Bolsonaro, o Lula está esmiuçando a fala do Bolsonaro, portanto isso é uma vantagem, né? O Bolsonaro está sendo como se fosse um outdoor, tá